Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar aqui mais uma vez para falar de assunto gostoso, assunto interessante. E hoje deixar para vocês aqui algumas primeiras impressões do nosso material Escola da Inteligência. Isso mesmo, como vocês já sabem, a professora Dani também vai ficar com a disciplina da Escola da Inteligência. E eu já convido a você a adquirir o seu material, que está maravilhoso. Nesse ano, a gente vai trabalhar com o sexto ano com o tema Mentes Brilhantes e Saudáveis, Mentes Brilhantes e Emoções Saudáveis. E nesse livro, a gente vai descobrir tanta coisa legal que vocês nem imaginam. Uma delas é que a gente vai, além de trabalhar esse ano com o material físico, né, com o livro físico, a gente também vai ter acesso a um portal muito legal que você do sexto ano vai ter acesso também, que é o portal Inteligência Jovem. E você vai ter acesso a partir do momento que você comprar o seu material e visualizar um QR Code que vai estar bem aqui. Esse códigozinho do QR Code vai te dar acesso a esse portal, onde lá vai ter várias coisas interessantes para você acessar, e as nossas aulas da Escola da Inteligência também vão ser por lá. Então é importante que você adquira esse material para que você possa usufruir, né, dessa disciplina de uma maneira bem plena, certo? Então nós vamos utilizar uma aula material impresso e uma outra aula a gente vai utilizar recursos do programa Inteligência Jovem lá no aplicativo que você vai baixar aí no seu celular, para poder você ficar a par de tudo que está acontecendo com a nossa disciplina, tá bom? Pessoal, fora isso, nosso material está maravilhoso, né? E o tema de hoje é sobre primeiras impressões. E aí, você é aquele tipo de pessoa que começa a julgar os outros só pela primeira impressão que ela lhe passa? Ou você é o tipo de pessoa que se deixa primeiro conhecer, conversar, para depois você ter alguma impressão, né? Existem aí esses dois momentos quando a gente não conhece alguém ainda. Mas a primeira impressão, ela vai acontecer de um jeito ou de outro, meus amores, porque você nunca viu uma pessoa. Então, quando você visualiza ela, independente que você não converse, independente que você não conheça, você vai ter aquela primeira impressão. E essa primeira impressão nem sempre é a verdadeira, né? Nem sempre o que a gente acha ou imagina de alguém é real. Então é isso que nós vamos aprender hoje aqui na nossa aula, né? Vamos falar um pouquinho dessas primeiras impressões, como é importante a gente se deixar conhecer e conhecer também as outras pessoas para que o nosso relacionamento em sociedade, como um todo, né, se torne um relacionamento saudável, tá bom? A professora vai mudar aqui o slide para poder a gente conversar um pouco mais, e aí nós temos ali uma frase, né, de efeito que traz logo ali um tema dizendo: conversando a gente se entende. Sim, aqui a gente vai conversar muito, né, porque a nossa disciplina exige muito disso também. E no material de vocês vão encontrar esse primeiro tema aí, que são as primeiras impressões, tá bom? Deixa eu dar só uma olhadinha aqui, qual é a página, porque de repente você já está aí com o seu material, você é aquele aluno interessado, que já pediu para o papai e para a mamãe comprar material, de repente você já está com o material aí pertinho, então vai acompanhar já junto comigo a nossa aula de hoje, tá bom? Nós temos aí o nosso primeiro capítulo, né, falando sobre as primeiras impressões. É na página 32. Página 32, a gente vai iniciar a nossa dinâmica de hoje, ou seja, o nosso jeitinho de começar a compreender como a gente deve visualizar as pessoas a partir da primeira impressão. Então, no livro de vocês, já começa assim, ó, te convidando, né, para você ingressar nesse embarque da Escola da Inteligência e, a partir disso, aprender vários temas legais. E hoje, o nosso tema é primeiras impressões. Não é isso mesmo? E conversando aqui é que nós vamos nos entender cada vez mais. Então, eu te convido. Ei, turma, que tal aí uma aula para falarmos sobre você e o mundo? Que tal, hein? Uma aula, por exemplo, em que podemos trocar ideias sobre relacionamentos, adolescência, família, enfim, sobre tudo, sobre a vida.
um espaço para você falar o que pensa e compartilhar as suas opiniões com seus coleguinhas. Isso mesmo, a professora vai dar espaço para você falar, tá bom? Nós vamos aqui também refletir sobre as nossas emoções do nosso dia a dia. Por que não? Eu vou poder, professora? Vai sim poder refletir. Você deve refletir sobre essas emoções do seu dia a dia, tá bom? Então vamos lá, né? Vocês, por exemplo, já pensaram aí sobre a importância dos nossos estados emocionais nas atividades do nosso cotidiano, através das nossas ações? Já pararam para pensar sobre essas coisas? Sobre como você afeta a sociedade a partir da sua atitude, a partir da sua reação? Então, sobre isso também a gente vai conversar na nossa aula de hoje, tá bom, meus queridos? E mais, o que você sente quando algum colega diz que você é de um determinado jeito e você não concorda? Bom, nós já começamos a entrar aqui no assunto de hoje, que são as primeiras impressões. Meus amores, isso acaba acontecendo com muita frequência. Muitas vezes, a gente se deixa levar pela primeira impressão da pessoa. Às vezes, nesse dia, a pessoa está com muita raiva e a primeira impressão que nós temos dela é que essa pessoa é alguém muito bravo, né? Que essa pessoa ela é uma pessoa raivosa. Mas é só um momento dela que ela está passando. Só que aí você não se deixou nem conhecer, você já está prejulgando. Então, a primeira impressão que ficou ali foi que essa pessoa é uma pessoa que vive com muita raiva. Mas, na realidade, nem é isso, né? Essa pessoa é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que, enfim, gosta até de contar muitas piadas. Só que, infelizmente, no dia que você resolveu conhecer ela, ela estava raivosa. Então, essa foi a primeira impressão que ficou em você. Tudo bem? Vamos mudar aqui o slide para poder a gente ver algumas reações de alguns personagens que eu trouxe para você hoje nessa aula. Então, nós temos aqui, de primeira, para você conhecer, a Débora. Olha bem aí para o estado da Débora. Como você definiria a Débora a partir de uma palavra? Só pelo modo como ela está agindo nesse momento. Outra perguntinha. Você simpatiza com essa pessoa? Por que você simpatizaria com a Débora? Pela sua primeira impressão aqui da nossa aula. Então, vai guardando aí as perguntinhas, tá bom? Você ficaria amigo da Débora, por exemplo, só pelo modo com que ela está reagindo nesse momento, trazendo assim uma atitude de apaziguar as coisas, né, de ser amiga de todo mundo? Nós temos aqui um outro personagem que o nome dele é Marcos. E olha só como o Marcos está reagindo da nossa aula da Escola da Inteligência. Ele é aquela pessoa reclamona, né? Tá apontando o dedo aí, tá julgando você, né? Como você aí definiria a figura de Marcos? Só pelo que você está vendo nesse momento, hein? Como você definiria Marcos em uma palavra? Você simpatizaria com essa pessoa pelo modo com que ela está tratando você nesse momento, ou então tratando uma outra pessoa, porque você está ali de stand-by, vendo de longe? Você simpatizaria com uma pessoa que reage dessa forma? Por quê? E aí? Você ficaria amigo do Marcos, por exemplo, vendo ele reagir dessa maneira, sendo que você entende que essa é só a sua primeira impressão dele? Então, são duas perguntas, né? A partir dessas reações, a gente pode elaborar aí se a gente, por exemplo, se identificaria ou não com essas pessoas a partir das suas primeiras impressões. Então, o nome da dinâmica aqui, meus amores, é a impressão é a que fica. Nós já conhecemos a Débora, que está aí apaziguando, o Marcos, que está raivoso, e agora nós vamos conhecer o Adriano, que está parecendo meio tristonho aí, parece que está com problemas. Então, sobre o Adriano, gente, como vocês definiriam ele em uma palavra? Você simpatizaria com uma pessoa desse estado? Né? Você simpatizaria, você se tornaria amigo do Adriano, por exemplo? A partir dessa primeira impressão que você está vendo aqui? Agora a gente vai conhecer a Alice, né, que está aqui. Com essa cara de soberba. Professora, o que é soberba? Aquela pessoa que tem o nariz empinado? Como você definiria a Alice nesse momento? Em uma palavra. E aí, em relação a Alice, você simpatizaria com ela?
você se permitiria ser amigo da Alice só pela primeira impressão que você está tendo dela? Então, esses questionamentos, né? E o modo como você vai responder a cada uma dessas perguntas vai falar muito sobre você mesmo, tá bom? E aí, quando eu falar para vocês quem realmente são essas pessoas e quais histórias elas têm durante a sua vida, de repente você mude a sua concepção da sua primeira impressão. Mas a nossa atividade de hoje é só para você ter mais ou menos noção de como você reagiria, né? Tendo a primeira impressão de cada uma dessas pessoas. Da Débora, do Marcos, do Adriano e da Alice. Tá bom? Aí você vai responder aí no seu caderninho. Esse material eu disponibilizei para vocês. Então, essas perguntas vocês vão poder responder, tá bom? E na nossa próxima aula a gente pode falar um pouco de como foi a primeira impressão de vocês. E a professora explica um pouquinho mais de cada um desses personagens para ver se a gente aí chegou próximo do que é real, se essa sua primeira impressão estava certa ou estava totalmente errada. Tudo bem? A nossa aula de hoje é para mostrar para você que nós não podemos julgar as pessoas, às vezes, só pelo que a gente vê de primeira impressão, porque a vida delas é muito mais do que aquilo que a gente está enxergando. Às vezes, ali é só um momento de raiva, um momento de tristeza, um momento de nariz empinado. A Débora, por exemplo, que está aí toda apaziguando lá em cima, de repente ela é uma pessoa na vida real muito brava, só que você visualizou ela na sua primeira impressão como uma pessoa maravilhosa. E aí a gente se engana também às vezes com as pessoas, tá? Então nós temos que tomar cuidado com o que a gente julga através da nossa primeira impressão. Tá bom? Nós não podemos julgar ninguém a partir da primeira impressão. Nós temos que dar oportunidade para as pessoas, de nós conhecermos as pessoas e das pessoas nos conhecermos também, para depois a gente ter uma ideia mais aprofundada, né, de cada um desses personagens aí, ou de cada uma das pessoas que você conhece durante a sua vida, tá? Fora isso, meus amores, na nossa próxima aula, quando a gente for falar um pouco disso, nós vamos discutir em sala de aula alguns questionamentos sobre esses personagens, como, por exemplo, o quanto a sua primeira impressão se revelou assertiva em relação às pessoas da foto, né? Quanto das nossas relações é influenciado por nossas primeiras impressões? O que é importante, por exemplo, considerar ao conhecer uma pessoa, mesmo em nossos relacionamentos, para não criarmos uma impressão equivocada? Então, esses questionamentos a gente também vai colocar em prática, não somente aqui nessa interação que a gente tem, você enviando as respostas para mim no Caribox, mas nós vamos poder discutir elas também pessoalmente, tá bom? Porque a nossa aula de hoje, ela chama você a atenção para que você não julgue as pessoas pela primeira impressão, que você dê oportunidade, tá bom? Porque isso vai fazer com que você tenha pensamentos mais saudáveis em relação à sociedade no geral. Você vai ser uma pessoa com gerenciamento emocional mais tranquilo, porque você vai dar tempo ao tempo de conhecer. E aí, com certeza, isso vai te fazer bem na sua vida e você vai começar a entender como se portar melhor diante dos outros, né? Como ser mais paciente diante das situações, dar tempo ao tempo para conhecer e depois você tirar aí uma impressão mais assertiva do que realmente é, tá bom? A nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês parem para pensar sobre esses questionamentos e na próxima aula a gente conversa mais sobre as primeiras impressões que você teve dos nossos personagens. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, meus amores.